Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante rumo às origens da nossa própria razão. Vamos explorar como a humanidade deixou de explicar o mundo através de lendas e passou a usar a lógica, tudo isso nos guiando pela análise brilhante do pesquisador Miguel Spinelli. A história de como a gente aprendeu a pensar de forma estruturada é cheia de surpresas. Bora lá? Para começar, sempre bate aquela dúvida imediata. Afinal, quem realmente inventou o pensamento racional? A história costuma adorar essa ideia do gênio solitário, né? Aquele momento quase mágico onde uma pessoa brilhante, de repente, tem uma epifania e muda o mundo inteiro. É super comum a gente procurar um rosto, um nome grego específico, para dar todos os créditos por essa faísca inicial da razão. Certo. Então vamos mergulhar nisso. A resposta curta, e talvez a que mais choca, é a seguinte: ninguém. Literalmente não houve um inventor. O pensamento racional foi uma qualidade que evoluiu de forma super gradual e com várias facetas. Na verdade, ele brotou da necessidade humana mais básica de sobreviver e melhorar de vida. Foi um processo totalmente orgânico, que ganhou força com a mistura de culturas diferentes e com a tentativa constante de refinar a forma como lidamos com a nossa existência. E toda a base para a gente compreender essa evolução impressionante vem direto deste livro, Questões Fundamentais da Filosofia Grega, do Miguel Spinelli. É justamente mergulhando nas páginas desse estudo acadêmico rigoroso que vamos extrair os fatos para a nossa análise de hoje. E, de quebra, desmistificar aquele famoso milagre grego. Seção 1. Do mito à razão, a evolução orgânica do pensamento humano. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática, saindo da sobrevivência bruta para o entendimento estruturado. Agora, o que é muito interessante de se observar aqui é a quebra daquela ideia de que a filosofia grega era um bloco único e homogêneo. Na verdade, os próprios gregos seguiram dois caminhos completamente diferentes de investigação científica. De um lado, a gente tem a galera do Tales e do Pitágoras, que foram buscar inspiração fora da Grécia, focando na geometria e no cosmos, usando ferramentas que herdaram dos egípcios. Já do outro lado, pensadores como Heráclito e Parmênides olharam para dentro, para a própria língua grega e para a tradição de Homero, transformando a linguagem no grande instrumento da metafísica. Seção 2. A conexão egípcia. As raízes da filosofia grega nas areias do Egito. E é justamente sobre esse primeiro grupo que a gente precisa falar agora, porque o milagre grego tomou muitos empréstimos de praias estrangeiras. A tradição conta que pesos pesados da filosofia, como Tales e Pitágoras, viajaram para centros egípcios, tipo Mênfis, para estudar. Lá, eles encontraram uma verdadeira escola gerida pela casta sacerdotal. Mas o fascinante é que esses sacerdotes não cuidavam só de rituais religiosos, tá? Eles eram cientistas práticos, usavam a geometria agrária para prever as inundações e secas do Nilo, desenvolviam uma medicina alopática super focada na cura prática, que inclusive era paga, e usavam astrologia para interpretar o céu. Os gregos foram até lá e absorveram todo esse conhecimento voltado para a sobrevivência e manutenção da vida. Seção 3. Olhos nas estrelas, encontrando o significado nos céus. Com toda essa bagagem técnica absorvida no exterior, esses primeiros pensadores começaram a aplicar o que aprenderam. E o primeiro lugar para onde eles apontaram esse novo olhar analítico foi para cima. Dá só uma olhada nesse contraste brutal de mentalidade. A visão comum da época olhava para o céu noturno buscando presságios de sobrevivência, sinais de sorte ou aprovação dos deuses. Tudo puramente supersticioso. Já a visão dos filósofos era outra história. Eles olhavam para os mesmos céus com o objetivo de decifrar as engrenagens, o cosmos, buscando uma justificativa racional. Eles pegaram aqueles sinais que antes eram exclusivos do mito e os colocaram sobre o rigor da razão. Claro que essa mudança radical de foco às vezes gerava situações cômicas. O próprio Platão conta a história de que o Tales de Mileto estava tão maravilhado observando as estrelas que literalmente caiu dentro de um poço. E aí uma serva trácia soltou essa pérola, zombando que ele colocava todo o entusiasmo nas estrelas, mas esquecia do que estava bem debaixo dos próprios pés. É um daqueles detalhes geniais que humaniza essas lendas, mostrando como a obsessão pelo mundo das ideias às vezes os desconectava do chão literal. Seção 4. Reinventando a linguagem, criando palavras para descrever o universo. Só que olhar para as estrelas e entender novos conceitos racionais gerou um problema muito prático. A grande questão era, como explicar essas novas descobertas se o idioma simplesmente não tem palavras para elas? A filosofia exigiu uma revisão completa da língua. E não era só para falar bonito, não.
Naquela época, debater gramática e valor das palavras era um método altamente sério de análise científica. Eles desenvolveram a gramática e a lógica como ferramentas vitais. Tiveram que inventar novos símbolos para o pensamento e, o mais impressionante, pegar termos antigos que todo mundo usava e dar a eles significados inteiramente novos e complexos para tentar dar conta do universo. E isso ilustra brilhantemente o poder dessa criação. Foi Pitágoras quem cunhou a palavra cosmos para descrever esse invólucro celeste, o nosso universo. E num salto monumental, ele ainda declarou simultaneamente que a Terra era esférica. Pensa nisso, uma única palavra nova que transformou para sempre a forma como os seres humanos entendem o espaço tridimensional ao seu redor. Seção 5. O poder do Logos. Do conto do herói à verdade estrutural. E assim, chegamos à grande recompensa intelectual da nossa exploração de hoje. Vamos ver de perto a evolução da palavra que viria a ser a base da filosofia ocidental. Mas antes a gente precisa falar sobre o mitos, a origem da nossa palavra mito. É fascinante perceber que originalmente, lá nos tempos de Homero, mitos não carregava nenhum peso de lenda ou magia. Significava pura e simplesmente o ato de falar, dizer ou discursar. Só isso. Enquanto isso, na mesma era homérica, o termo logos também já existia, mas funcionava basicamente como uma forma de se gabar. Era o discurso onde os heróis narravam suas próprias ações e seus grandes feitos nas batalhas. O herói usava o logos em seu próprio nome para exaltar a própria bravura. Então, o ponto crucial da virada de chave é este. Pensadores como Heráclito e Parmênides pegaram o logos, tiraram da boca do guerreiro e colocaram na boca do sábio. O logos deixou de ser um conto de bravura e se tornou uma estrutura lógico-formal que carrega a inteligência e a verdade. Parmênides até concluiu que sem o logos, a fala humana é só ruído vazio. Foi assim que o intelecto sobrepôs a força bruta. O que nos leva ao coração de tudo isso. A sabedoria é um depósito histórico, construído continuamente sobre a prática do bem viver. A racionalidade não caiu do céu como um passe de mágica. Ela foi uma habilidade conquistada a duras penas, nascida da experiência acumulada e da nossa enorme vontade de entender o mundo para viver melhor nele. E para fechar, fica aqui uma provocação instigante. Se toda a nossa capacidade de raciocínio dependeu de sábios do passado, observando a natureza e inventando novas palavras para solucionar os problemas da época deles, quais conceitos e termos inteiramente novos a gente vai ter que criar para resolver os problemas complexos de amanhã? Fica aí a reflexão sobre a incrível máquina que é o pensamento humano. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.